E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse não é um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje eu vou falar do Conto e Reconto. Pessoal, para quem acompanha o canal e ainda não sabe, além de trabalhar com filosofia, eu também tenho um livro escrito de literatura, um livro de contos, que é esse aqui, ó, se chama Conto e Reconto, e é um livro que saiu pela editora Versos Encantos. Então, convido vocês aí a ouvirem uma das histórias desse livro, que é o conto número 2, né, o segundo conto do livro, chamado A Cidade dos Patos. Eu recomendo que vocês ouçam com fone, porque aí a qualidade do som vai ficar melhor, vai dar para entender melhor a leitura, tá bom? Quem tiver interesse, quem gostar, quiser o livro, os links vão estar na descrição de onde vocês conseguem o livro, comigo ou com a editora, beleza? Fiquem aí com a história. A Cidade dos Patos, do livro Conto e Reconto, de Felipe Lopes. Sebastião era um homem singular, de um tipo nunca visto ali naquela cidadezinha do fim do mundo, com nem 1000 habitantes. Era um homem que não se encaixava e orgulhava-se disso. Era um sussurro da cidade querendo ser outra coisa, só um pouco. Conto-lhe a história da história, caso acontecido no começo do século passado. Sebastião era filho do velho Zacarias, o padeiro. Padeiro é como se diz, porque pão não fazia. Era dono da padaria, a única da cidade, e ninguém queria com ele competir. Deixava a administração toda na mão do seu amigo Ganâncio, conhecido desde a longínqua infância. Zacarias era cheio do dinheiro, talvez o mais rico dali, e não tinha dó de gastar. Passava o dia todo jogando cartas na praça central da cidade, que tinha formato de círculo e dava de frente à igreja. Já a mãe ficava em casa cuidando do menino com toda a atenção do mundo. Quando adolescente, o pai mandou estudar na Europa, e passaram-se anos. A cidade soube então que ele tinha decidido encaminhar os estudos para o lado das artes. Achei que fosse ser engenheiro, homem do direito, falava o povo. Arte dá dinheiro? Perguntavam-se. Ele se formava nas vanguardas, mas no fundo sempre foi um romântico. Era um alvoroço à chegada, todo fim de ano, multidão a querer conversar com ele. Contava todo descrevente as exposições de arte, as óperas, as dissonâncias e todas as 1000 poesias do futuro. O povo fazia que entendia, mas não, como se tudo aquilo viesse de alguma lua de Júpiter, mundo extra-atmosférico. Quando ele contava 22 anos, se não me engano, aconteceu de desabar o mundo. Ganâncio fugiu com todo o dinheiro de seu pai, e o pouco que sobrou foi perdido no jogo e na cachaça misturada com desgosto. Sebastião não podia mais estudar na Europa e veio à cidade cuidar dos pais. Ficou sabendo que teria que trabalhar, pois os pais já não estavam mais em condições. Começou então a pintar quadros, fazia vários e vários, e colocava-os em frente à casa dos pais para os passantes comprarem. Via-se que alguns grupos de curiosos paravam e sussurravam frente aos quadros, desentendendo. Mas que tipo de pintura era aquela? Um deles, que o viu saindo para colocar mais um quadro lá fora, perguntou: Sebastião, isso aqui é uma mulher, não é não? Franziu a testa observante. Sim. Ela está de frente ou de lado? Os dois, ora. E saiu, achando que tinha respondido. O grupo continuou olhando curioso, sob cochichos. Depois deram gargalhadas e saíram andando. A cidade inteira ria do trabalho de Sebastião. Os que compravam, poucos, o faziam porque queriam ajudar. Afinal, os pais dele também dependiam daquilo. Achavam que o artista tinha perdido alguns parafusos na Europa. Uma senhora foi pedir que ele fizesse um retrato dela e da filha, mas ele enfureceu-se. Que diabos, estão achando que eu sou retratista agora? Se quer copiador, pegue um qualquer na rua para pintar sua cara feia. A senhora saiu cheia de raiva. Não havia um qualquer que fizesse retratos na cidade. Então a senhora se contentou em não tê-los. Ele só pintava o que queria. Dizia que era nascido com gênio para a alta arte, mas incompreendido. Para ele, a arte era apenas o que vinha do mais profundo de sua individualidade.
Sentia-se cisne em um ninho de patos. Com o passar do tempo, a frente da casa ia se enchendo de quadros não comprados. A cidade deixou de ver graça naquelas abstracionistas. Era uma casa onde nunca se esperava ver faltar o pão. Pelo insucesso da venda dos quadros, Sebastião pegou seu violino e foi para a praça tocar. A música até que era bela, mas o povo sempre preferia ouvir o choro e a modinha tocada pelo João da Viola, em seu violão antigo. Como ele ficava lá quase o dia todo dia, acompanhado de sua cartola francesa, sempre ganhava um trocado. Assim conseguiu sustentar sua família humildemente. O prefeito tinha dó do pobre e lhe deu um emprego na secretaria da prefeitura, de modo que faria apenas escrever relatórios. No começo ele não queria, pensava em ganhar a vida com sua arte. Entretanto, como viu que isso não era possível ali, aceitou. Passou o resto da vida reclamando que não tinha tempo suficiente para se dedicar à sua arte. Papéis, papéis, sempre os mesmos papéis o exigiam. Mas não saía do emprego, claro. Agora só ia para a praça tocar violino quando criava uma nova melodia e desejava compartilhar. Os quadros ficavam em casa, que iam se tornando um ateliê. Alguns mandava para os amigos que fazia quando ia para a cidade grande. Na cidadezinha, continuava a ser motivo de risada. Era uma mistura de doido e palhaço. Uma vez ele fez uma exposição, com a preparação toda cheia de segredos, e a cidade ansiosa para saber o que vinha dessa vez. Na hora descobriram que ele havia pintado as paredes da casa de preto e havia decorado com quadros, todos chapados, apenas com a cor aparecendo. Branco, branco, todos brancos. Foi um rir generalizado. As pessoas iam embora, sem nem ter visto todos os quadros. São brancos diferentes, gritava ele para os que iam. Haviam títulos como Neve Natalina, absolutamente branco, em todos os quadros, 46 no total. Foi uma zoação quase insuportável. Os colegas de trabalho não deixavam nunca em paz. Qual dos tons de branco é a sua camisa hoje, hein? Branco cocô de pombo? Os todos se acabavam na risada. Sebastião, olha esse leite aqui para mim. É branco azedo ou branco tomável? Ele ficava quieto, secretamente se achando superior a todo mundo. Coitados, não têm cultura, são um bando de trogloditas, bárbaros. Os anos se passaram. Morreu o pai, a mãe. No final da vida, ele já desanimado, vivia repetindo para si: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. Toda hora. Ele tivera em si todos os sonhos do mundo, mas só era visto como palhaço. Por fim, adoeceu e morreu. Por ocasião da sua morte, um dos seus amigos da cidade grande viajou para o seu enterro. É uma grande perda. Sua arte não era tudo isso, mas tinha lá o seu valor. Falou e foi ouvido como decreto. A cidade entendeu que estava em dívida com o falecido. Ele tinha dado de si o mais sincero. Nem mulher teve, pois as moças tinham medo de ser motivo de riso. Ele vivera só, no mais profundo ele mesmo. Todos agora baixavam a cabeça. Era pato ou cisne? O prefeito mandou um grupo de funcionários da prefeitura transformar a casa de Sebastião no museu, o único ponto turístico daquele lugar. Hoje a obra dele, pintura, música e até uns diários com poemas, é estudada nos livros de arte da escola. Todos conhecem ao menos 20 dos seus tons de branco. Também foi feita uma estátua tocando violino e colocada lá na praça central, onde antes tocava de verdade. Mas até hoje na cidade se prefere chorinhos em viola brasileira.